Muito bem, preciosos irmãos, preciosas irmãs, audiência aqui presente e nossos irmãos, irmãs, amigos, pessoas que estão acompanhando através do vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós já temos cantado, entoado hinos em louvor ao nosso Deus. Temos lido também, feito a leitura de Apocalipse, capítulo 10, do verso 1 ao 11. Eu não lerei todas essas escrituras novamente, só estou mencionando, caso alguém queira tomar essas escrituras. Apocalipse capítulo 10, do verso 1 ao 11, fala sobre a descida do anjo forte. Só que quando foi escrito o livro do Apocalipse, nós sabemos que foi escrito no passado, no tempo de João, o escriba, o escritor, e ali o livro de Apocalipse, a autoria é do Senhor Jesus Cristo. É a revelação de Jesus Cristo, só que daí dado ao seu servo João, e ele então escreveu. Então João não é o autor, ele não criou o conteúdo do Apocalipse. Jesus é o dono e o autor do conteúdo todinho. E nosso amado irmão João escrevendo. E o profeta, irmão Brana, diz que João é um tipo da noiva. E então o que João viu é o que a noiva também tem que ver. E durante a leitura, que já foi feita aqui com a audiência presente, peço desculpas, perdão para a audiência que está à distância, mas para remir o tempo, você pode tomar depois Apocalipse 10, verso 1 ao 11, e então você verá tudo isso aqui. E então para João foi mostrado aqueles mistérios, e esses mistérios, pode ver que o sétimo selo, ele foi selado, ou seja, todos os selos foram selados, e o profeta discorre sobre isso, o profeta para esta era, diz que é como um livro de rolo enrolado, seria o primeiro selo, e depois que enrolou o primeiro selo, você pega o segundo e enrola em cima do primeiro, e aí você já pode prever, vai ficando um rolo cada vez mais grosso, mais espesso. E aí imagina o terceiro selo, depois o quarto, depois o quinto, depois o sexto e finalmente o sétimo selo. Então livros na forma de rolo, de pergaminho. E aí então, aquele rolo contendo os 7 selos. Então o sétimo selo, o último, acaba sendo o primeiro, porque ele está pelo lado de fora. E aí então tem que ser desatado os selos de fora para dentro. E aí então descola ali, solta-se o selo, que está lacrando ali aquele livro, e desenrola pelo sétimo primeiro. Aí dentro do sétimo você vai encontrar o sexto, dentro do sexto vai encontrar o quinto, e assim sucessivamente. É assim que se deu a revelação dos sete selos. Então os irmãos que viveram na primeira era da igreja, eles viveram, eles não sabiam o que estava acontecendo a nível de selos. Porém, cada mensageiro que foi enviado para cada era é o mensageiro escolhido de Deus. É até mesmo tido como o anjo para aquela igreja, para aquela era da igreja. E assim então, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, o Wesley, eu falei até o sexto aqui, não contei no dedo para vocês, mas contei até o sexto, e finalmente Elias, o ministério de Elias nos últimos dias, o espírito e a virtude de Elias. Porém, o nome civil desse Elias dos últimos dias, o nome civil quer dizer no cartório, não é Elias, é o William Marion Branham. Então, o irmão Branham, como nós o conhecemos, veio na virtude e espírito de Elias. E isso tem profecias, não vou dizer de sobra, tem profecias suficientes mostrando na Bíblia essa previsão escriturística. E sempre foi por meio de um profeta. Quando o povo perde a direção, a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, quando fica um tempo o povo sem profetas, sem as profecias, até tem profecias, mas não tem quem as interprete, não tem quem as entregue para o povo. Então o povo se corrompe. É como um veículo, seja uma moto, uma bicicleta, um carro, um avião, um barco. Se soltar ali a direção, você pode até ter a sorte de caminhar em linha reta por um pouco de tempo, mas não confie.
porque já já a direção vai ser tomada para um ou para o outro lado. Então, assim é o povo. E Deus sabe disso, Deus conhece a estrutura do povo. E então, quando as coisas não estão indo bem, ele envia seu profeta mensageiro. E assim ele fez em todas as eras da igreja, desde a primeira até a última era. E assim então, é um culto resumo. Eu não terei assim condições de pegar cada pasta dessa, cada era dessa e abrir e caminharmos neste culto, mas estou mostrando pelo menos como que um sumário, porque eu quero me ater mais aqui na sétima era, dentro das escrituras que nós lemos no início, Apocalipse 10, do verso 1 ao 11, e isso está conectado com várias outras escrituras na Bíblia, como Daniel, capítulo 12, e pelo menos do verso 1 ao 13, lá em Daniel capítulo 12, Daniel fala da visão também, de ver no final dos tempos esse assunto. E sabemos que Amós 3,7 fala que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, essa profecia lá no Antigo Testamento não está dizendo que o Senhor Jeová então não vai fazer nada, vai cruzar os braços e vai falar, eu não vou fazer mais nada, não. Não é isso. Está dizendo que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, ele vai fazer, só que antes dele fazer, ele revela o seu segredo. Aquilo que ele está para fazer, ele revela primeiro aos seus servos, profetas. Na cabeça do nosso Deus, ele sabe o que ele vai fazer, mas na nossa cabeça nós não sabemos, os seres humanos não sabem, pego de surpresa. Mas os filhos e filhas de Deus predestinados e predestinadas não são pegos de surpresa, porque um pouquinho antes de Deus fazer o que está para fazer, ele envia um profeta e revela através desse profeta. E quer o povo ouça ou quer deixe de ouvir, porque são casas rebeldes, a Bíblia diz, hão de saber que houve no meio deles, ou que esteve no meio deles, um profeta. Então, são escrituras que vão apontando, eu estou só citando essas que o Espírito Santo está trazendo aqui, para vocês verem que tem escrituras no passado apontando para o futuro. Só que a parte boa, a parte muito gostosa, ótima, mais do que boa, é ótima, é que esse futuro já chegou até aqui. Tem futuro pela frente? É claro que tem. Estamos aguardando o rapto da igreja, o nosso encontro com ele nos ares. Mas estamos em processo. Os irmãos, só vou fazer aqui uma alusão, uma comparação lá na primeira vinda. Alguém pensa assim, será que a primeira vinda, ela gastou quantos segundos? Foi rápido assim? Foi 2 segundos? Foi 10 segundos? Foi um dia para acontecer a primeira vinda? Não. Foi profetizada há muitos anos antes pelo profeta Isaías, passados 700 e poucos anos, depois da profecia de Isaías, falou que eis que uma virgem conceberá, e essa profecia foi tida até como mentira. Pensaram que Isaías, inclusive se vocês não sabem, mas entre os mártires, aqueles que são mortos por defender a palavra, Isaías é um que foi morto cerrado. Eles colocavam as pessoas dentro de uma caixa, pregavam a tampa ali e cerrava a caixa com a pessoa viva dentro. Então, para vocês verem que muitas atrocidades, mas Isaías nós vamos encontrar ele, quando nós passarmos para a outra página, encontrar ele sem estar cerrado, ele vai estar completinho ali, nós vamos poder conversar com ele, abraçá-lo, e teremos muito tempo para conversar ali. Bem, mas então as profecias apontavam para a primeira vinda. E desde que o anjo anunciou, quando Maria voltava, o profeta Mombrana, ele faz uma inferência dizendo que Maria estava meditando nas coisas de Deus, que ela tinha ouvido no último culto. Maria mesmo, a moça, a virgem, que foi quem deu a luz a Jesus. E ela ia caminhando, e o Mombrana chega a nos incentivar, dizendo que quando você está pensando em Jesus, é que ele aparece. Então, ele dizendo, Maria estava pensando nas coisas de Deus, e o anjo cruzou o caminho dela e falou com ela da promessa. Aquilo que foi dito pelo profeta Isaías lá no passado, cumpriu em Maria. E então, ela quis começar a saber. Não foi ter uma aula de biologia para saber como, mas ela chegou a fazer a pergunta, como que vai acontecer isso, visto que eu não conheço o varão, ou seja, sou solteira, era apenas uma noiva comprometida na palavra, tinha dado a palavra que casaria com José
e José, dado a palavra que casaria com ela. Era como se estavam noivos, só que a Bíblia usa o termo que eles estavam desposados. Para quem quiser, vai no Google depois, vai no dicionário e olhe o significado de desposados. Você vai ver que é comprometidos em casamento, antes de se ajuntarem. Uma vez uma irmã crente, uma cristã genuína, perguntou, se José e Maria se ajuntaram, ou seja, será que eles não se casaram? Quer dizer, depois que se casa, se ajuntam, porque casam, aí vai morar na mesma casa. Então, quer dizer, antes de se ajuntarem, antes de ir morarem juntos, como marido e mulher, ela então achou-se ter concebido do Espírito Santo. São muitas escrituras, mas eu posso citar. São Mateus, capítulo 1, verso 18 a seguir. Lendo ali, você vai ver, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Santa Maria, sua mãe desposada com José, quer dizer, estado de noivos ainda, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então logo aí já desvendou que o pai de Jesus é aquele que gerou Jesus, ou seja, o Espírito Santo. Então o pai de Jesus não tem carne, não tem corpo, é um espírito. Mas esse espírito habita em corpos, habita em corpo. E aí ele escolheu o próprio Jesus que ele criou e o pai passou a morar no filho. Por isso existe pai? Sim, porque não tem filho sem pai. E não tem pai, não tem sentido chamar de pai se não tiver filho. Então Deus é pai? É. Por quê? Porque ele tem filho. E Jesus é filho? Sim. Agora o corpo, o filho, passou a ser o quê? O tabernáculo, passou a ser o templo do Espírito Santo. E quando Jesus orava ao Pai, Jesus não precisava de imaginar quilômetros de distância, imaginar anos-luz. Estou falando com o Pai acho que está numa cadeira, ó, longe, que se pegar uma nave, vai viajar 100 anos e não chega lá. Não é isso. O Pai estava dentro dele. Quando ele orava ao Pai, ele sentia, o Pai estava ali dentro dele mesmo. Jesus chegou a falar assim, ó, as obras que eu faço não sou eu, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus era apenas a mecânica disponível para a dinâmica, que era Deus. Mas vamos então para o nosso... Nós estamos percorrendo um percurso para chegar de novo no Apocalipse, para falarmos daquilo que estamos vivendo agora, nesse instante. Bem, então como na primeira vinda ela não aconteceu num estalar de dedos, o anjo anunciou, Maria concebeu, passou-se todo o período da gestação, o bebezinho nasceu, teve toda a controvérsia, os incrédulos diziam, José não é pai desse menino, e aquela coisa toda. Teve a perseguição porque era chamado rei, é nascido o rei dos judeus. E os judeus naquele tempo eram dominados por Roma. Os judeus mesmo não tinham rei naquele tempo. Mas Roma, com capital lá na Itália, o rei de lá é que mandava em todas as províncias, era um rei quase que mundial, mandava em muita coisa, e inclusive administrava a questão dos judeus também. E aí então, vocês lembram do rei Herodes, né? Então o rei Herodes, a Bíblia fala de mais de um Herodes, tá? Pelo menos 2 Herodes. Não conviveram, viveu um Herodes, depois teve outro Herodes. Mas nos dias de Jesus, eram os dias do rei Herodes, e esse rei falou, nascido rei dos judeus? Eu sou o rei. E aí foi por isso que Herodes teve um alto interesse em descobrir o que é isso, não para adorá-lo, para matá-lo. Falar, não quero saber de outro rei não, eu sou o rei. E aí foi por isso que aconteceu aquela matança dos inocentes, aquela perseguição. Mas Jesus foi livre disso aí. Deus avisou em sonho a José para tomar Maria, sua esposa, e a criança, e eles saírem dali daquela terra. E eles então saíram. Com isso, escapou o menino com vida, e mais tarde eles foram chamados de volta, para voltar, porque era tempo de Jesus voltar já para a sua terra novamente. Bem, então, irmãos, a primeira vinda durou um processo demorado. Quando Jesus nasceu ali na manjedoura, Jesus desceu, Jesus veio, estava já entre eles, mas eles não sabiam. Só que ele seria precursado por João Batista, que também tinha o espírito e virtude de Elias. Lucas, no capítulo 1, fala de João, o pai de João, que é Zacarias, também teve um contato. Um anjo falou com Zacarias e falou que o menino João, seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. E ele iria na frente, diante de Jesus, no espírito e virtude de Elias. Então João
era o Elias que havia de vir naquela época. E assim João preparou o caminho para Jesus ser introduzido. Só que João, os meninos aí que gostam de estudar na Bíblia, os jovens, isso é muito bom. João era primo de Jesus. A mãe de João chamava Isabel. E a mãe de Jesus, Maria. E a Bíblia fala que Maria foi visitar Isabel. Isabel ficou grávida primeiro do que Maria. E aí quando o menino, João, a mãe dele estava grávida já de 6 meses, aí a Maria recebeu a visitação do anjo Gabriel, que ela também ia conceber, ia ter um menino e porá o nome de Jesus. E ele será filho do Altíssimo. Só que quando Maria concebeu essa gravidez, ela resolveu, quer dizer, Deus resolveu e mandou ela ir visitar a sua prima Isabel. Está tudo na Bíblia. E quando Maria chegou lá, foi pelas montanhas e chegou na casa da prima, quando ela visitou, as crianças no ventre se saudaram. Então, o menino, o João, que a mãe estava de gravidez de 6 meses, ele pulou, ele mexeu no ventre. E Isabel achou aquilo assim uma coisa sobrenatural, porque ela disse que fazia tempo o menino estava quieto, como que morto, quieto lá no ventre, estava vivo, mas não manifestava. E aí, quando as duas se abraçaram, então a presença de Jesus, ainda na gestação, já teve como uma saudação, uma comunicação entre eles, porque era precursor, que era João, precursor, aquele que vai primeiro na frente, e precursado, que era Jesus. Aí, então, quando Jesus cresceu como bebê, foi crescendo, João Batista era 6 meses mais velho. Só que a história, a Bíblia não registra os detalhes das vidas deles. Só diz que João foi muito novo para o deserto. Então, mostra, creio que a gente acredita que eles não conviveram juntos. João foi ser um menino do deserto, cresceu lá e veio de lá do deserto para cá. Isso para mostrar para nós que não tem que ter faculdade, não tem que vir com preparo, com palavras persuasivas, palavras espertas. Não é isso. Mas João veio de lá por quê? Para cumprir a profecia acerca dele mesmo, que Isaías tinha dito lá no passado: será a voz do que clama no deserto. E quando Isaías veio, a linguagem dele era sobre raiz das árvores, era sobre machado, era sobre víboras, que são cobras do deserto, e assim sucessivamente. Mas o trabalho que era para ele fazer, Deus fez através dele. E ele então apresentou o nosso Jesus. Então Jesus estava ou não estava vindo em todo esse processo? Estava na terra. Quando João Batista começou a pregar e preparar as pessoas acerca de Jesus, ele falou assim, que tem um que vem depois de mim, e ele já está no vosso meio. Quer dizer, João sabia que Jesus estava por ali. Só que João Batista aguardou o momento certo, porque Deus mostrava em visão para ele, que ele era um profeta, e então João tinha visto uma pessoa e viu uma visão de um espírito como pomba descendo sobre ele. Então, quando ele viu isso acontecer, quando ele batizou Jesus, o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Em forma de pomba. Uma pomba, quando voa, ela não voa em linha reta, descrevendo uma linha reta. Ela voa como que oscilando assim no espaço. Então, esse espírito na forma de pomba. Então, João Batista não teve dúvida de dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, João Batista pôde apontar o dedo e ter certeza que ali estava Jesus. Agora, será que aquele é o momento da vinda de Jesus? Eu estou querendo mostrar para vocês que é difícil precisar relógio, minutos, segundos, falar: então na primeira vinda Jesus veio tal dia. Não, ele veio vindo, cresceu. As pessoas, uns pensavam, quem acreditava nas profecias, falou: não, é esse o Messias, porque quando ele viesse, ele faria essas coisas. A mulher samaritana, cheia de problemas, mas tinha predestinação. E as pessoas tudo chamando Jesus de Beelzebul, que era príncipe dos demônios e coisa mais. E ela falou: não, eu vejo que esse homem é profeta. Por quê? Porque ela cria nas profecias. E ela acertou. Agora, quem acertou não foi nem ela, foi Deus. Porque ninguém pode vir a mim sem que o Pai o traga primeiro. Então ninguém é o bom, é o esperto o bastante para crer em Deus. Porque eu dou um jeito e creio de verdade. Não é, ninguém dá jeito. É Deus é quem traz e revela para você, porque Ele quer revelar para você. Jesus, em certa oração, Ele orou e falou assim: graças te dou, ó Pai,
que ocultasse essas coisas dos sábios entendidos, mas as revelasse aos pequeninos. Então você é um desses pequeninos que teve a graça, tem a graça de receber o Filho do Homem hoje. Então, na primeira vinda do Filho do Homem, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem eram os seus daquela época? Os judeus, a nação dos judeus. E aí a nação, como nação, não recebeu, rejeitou o Messias. Por isso os judeus também foram desprezados e passado 40 anos depois da rejeição, na hora não aconteceu nada. Olha, mas rejeitamos Jesus, não deu nada? Não deu? Que dali 40 anos o general Tito, romano, invadiu Roma, invadiu Jerusalém. E trouxe o maior castigo sobre os judeus pela rejeição. Deixou eles sem comida, trancou a entrada da cidade, trancou a saída, não deixou entrar alimento nem sair nada. E eles foram comendo só o que tinha nas prateleiras, nas dispensas, até não ter mais jeito e ter que começar a comer carne de animais domésticos. Depois passou para carnes humanas e com temor de comer carne do próprio parente, as famílias trocavam, sorteava quem eles iam se alimentar do filho do vizinho. Mas depois o vizinho também era sorteado um filho da outra família e assim sucessivamente. Até que eles não aguentaram e aí então o general Tito envia os soldados, nem precisava mais, todo mundo fraquinho, magricelinho, ali com fome, e agora entre os soldados ainda detona o resto. E quem sobrou vivo? Ah, sim, agora aqui está uma coisa muito importante. O profeta Mombrano fala, nenhuma eleita entrou nessa condenação. Está vendo? Deus enviou mensageiros, e eles foram avisados por divina revelação. Os irmãos lembram que na história da igreja primitiva, eles tinham tudo em comum, eles gostavam de comer juntos. Gostavam, eles faziam isso, com muito prazer. Como nós gostamos de fazer as refeições? Qualquer coisa nós gostamos de sentar e cortar ali e comer juntos. Isso é muito gostoso. É porque nós teríamos outra era, no final dos tempos agora, outra era pentecostal, como lá no início. E então eles estavam sempre reunidos. Mas aquilo acabou. Dentro de algum tempo a perseguição entrou e Jerusalém então foi tomada. Mas nenhum eleito estava ali nos dias da perseguição. Porque todos eles foram espalhados por divina revelação. Uns foram para um lugar, outros foram para o outro, foram para o outro, foram para o outro. E aquela igreja primitiva, tão bonita ali, já não tinha mais ninguém. Né? Agora Deus fez isso por quê? Eu sei que os incrédulos, os manufaturados, os crentes preto e vermelho misturado, pelas metades, começou a reclamar. Aí a igreja era tão bonita, tão não sei o que, cadê agora? Mas o profeta fala, foram espalhados por vários motivos. Escapou da perseguição e também levaram o evangelho para outras partes. É assim que essa palavra foi, a semente que foi semeada, levando para outras partes. E aí então a igreja foi expandindo. E Roma, que era a administradora política da época, começou o sistema de estradas, abrir estradas, porque a navegação era o que era mais feito naquele tempo, navegar de barco, de navio. E tanto é que os filhos de Deus tiveram que fazer muito esse trajeto também. Mas então o evangelho espalhou para todas as partes. E os filhos e filhas de Deus escaparam da perseguição. E nos nossos dias também tem um escape. Deus nos dá, Ele envia provas, lutas e tentações, sim, mas com ela Ele envia também um escape. O que é escape? Uma porta que abre na hora que você nem imagina, ela abre. Ah, mas aqui não tem jeito, não tem, para Deus não tem beco sem saída. Para Deus todo beco é com saída. Mas se não tiver, Ele abre. Se não tiver, Ele abre. Se tem uma parede na frente, Ele faz o que Ele quiser fazer. É assim? O pessoal não fala assim de fundo do poço? Ah, fulano de tal tá tão... não tem mais jeito para ele, não tem volta mais, está no fundo do poço. O poço tem jeito de sair, porque Deus tira de lá. José lá no Egito estava jogado num calabouço. Pesquisa depois no Google lá, calabouço. Mas já vou adiantar, prisão subterrânea. Uma prisão, acha que é pouco prender só dentro da cadeia, prende dentro do chão. Faz uma cela lá dentro do chão, escura, insalubre, né? Tem mofo, tem tudo, vai ratos lá, tudo. E Roma era mestre em fazer isso, para poder castigar as pessoas. José estava lá no fundo.
E Deus tirou ele de lá e trouxe para ser governador no Egito, ao lado do rei, do faraó na época. Mas foi assim, só tira José. Não, teve todo um percurso. Lá ao lado dele estava também um padeiro e um copeiro, também presos. E quando os dois tiveram um sonho, contaram para José, e Deus deu ao José, que era profeta, o dom de interpretar o sonho. Explicou para um deles, seu sonho significa, para o padeiro no caso, eu sonhei que tinha 3 cestos de pão em cima da minha cabeça, eu carregando eles, e as aves do céu vinham e comia pão. Sabe o que significa, profeta? José falou assim, isso aí significa que dentro de 3 dias você vai ser morto. Você vai ser chamado, e você vai ser julgado e condenado. Aí foi muito triste? Foi, mas é a verdade. Então, em 3 dias isso aconteceu com o padeiro. E o copeiro, não sei quem contou o sonho primeiro, mas eu fico até com medo de contar sonho. Mas eu também sonhei. Aí contou lá com o quê? 7 vacas magras, 7 vacas magras, bem magras, comiam outras 7 gordas e assim sucessivamente. Só que daí o José vem e fala, isso aí já é coisa boa, significa que nos 3 dias você vai ser chamado e você vai ser convidado pelo rei para voltar a servir como copeiro lá, para ele, no reino. E isso aconteceu. E José ficou preso sozinho. Tudo isso aconteceu agora, ficou só ele, que os companheiros, um morreu, o outro voltou para o seu trabalho. Já nós chegamos aqui. Então, quando o rei começa a ser servido pelo copeiro, eu falei uma coisa aqui, irmãos, me perdoe aqui. O rei faraó que sonhou com 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas, tá? E o copeiro teve o sonho dele que ele servia ao rei. Que ele servia ao rei, novamente, como ele era funcionário antigo, agora ele viu ele servindo ao rei de novo, servindo vinho. E José falou lá na prisão que o copeiro voltaria a servir à mesa do rei. E quando o copeiro estava nesse trabalho, agora eu retomo, quando o copeiro estava de volta no seu trabalho, servindo ao rei, o José continuou preso sozinho agora. Tá? Preso sozinho. Mas o que acontece? O testemunho vai longe. Quando o rei teve o sonho das vacas magras e das vacas gordas, aí quem ficou perturbado, não dormia, os joelhos tremendo de medo, não comia, não bebia, não dormia, ficou todo esquisito. Foi o faraó que ficou desse jeito. E o copeiro servindo vinho, ele percebeu que o senhor dele não estava bom. E o certo é que isso chegou no copeiro, e o copeiro então falou assim, sim. Aí o rei ficou interessado. Quem será que tem condições de vir me ajudar? Falar para mim esse sonho que eu tive. E explicar o significado. Aí o copeiro entrou e falou assim, eu estava preso e conheci um tal de José, que ele falou o meu sonho e cumpriu. Eu estou servindo de novo, rei. E falou que o outro amigo que estava lá preso ia ser morto e já foi morto. Aí o rei falou, então manda chamar esse rapaz. Chegou lá, o José estava lá, né, daquele jeito, né, desprezado ali, e já chegou os soldados e falou, José, bora, rápido, tem urgência. E já levou ele, mandou tomar um banho lá, quem sabe, se preparar, se barbear, uma coisa assim. Vamos na presença do rei. José pensou, o que é? Levou lá, aí o rei então estava perturbado pelo sonho, mas o rei não conseguia falar o que ele sonhou, só estava perturbado. Agora Deus mostra desse jeito, Deus mostrou para José, passou como que um vídeo para José do que o rei sonhou. E o José só chega na frente do rei e fala assim, rei, eu vou dizer o sonho para você. Tu, ó rei, estava na tua câmara de dormir, que é no seu quarto, né? E assim, vistes 7 vacas magras devorando 7 vacas gordas e assim sucessivamente. Aí, agora eu vou o significado. Não sou eu, meu Deus está me dando o significado. 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. E assim por diante, não vou contar tudo aqui. Certo é que quando deu a interpretação, e isso, rei, é um aviso, que nos anos de fartura, a terra vai produzir muito. Não é para esbanjar, é para guardar. Todo ano é para a gente comer e beber, mas tirar no outro e guardar. Vai 7 anos guardando. Vai construir um grande celeiro, né, um espaço, e guardar ali. Para quando vir os 7 anos de fome, só o rei, só o Egito vai ter comida. E aí, quem não tem, vai vir de fila para comprar comida aqui no Egito. Pronto, feito isso, o rei falou, então,
faça segundo a tua palavra, e você, José, não volta mais para a prisão não, você vai ser o meu governador, de agora para frente. Pronto. Então Deus faz isso, provando que Ele faz isso com qualquer um que é filho e filha dele, é claro. Primeiramente você tem que ser filho e filha de Deus, e Ele te deixa passar pela prova, ir para o fundo do poço, ir para qualquer lugar, mas Ele te traz. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque tem um arrebatamento nos aguardando. Já está certinho as pessoas, que Jesus veio, e como na primeira vinda, Ele veio agora na segunda vinda, desceu na terra, se apresentou, só que com enigmas, mistérios. As pessoas de fora não sabem o que é. No máximo que eles viram foi uma nuvem. Mas o profeta, ele tentou explicar isso. O Espírito Santo o repreendeu. Falou, não explique para os cientistas, porque eles não vão crer nisso de qualquer forma. Conte isso para a igreja. Volte na igreja e pregue para a noiva. Isso é só para a noiva. Por isso é que nós cremos. E por isso tem pessoas que têm os mesmos ouvidos, têm as mesmas condições e falam, eu não creio nisso, eu não sei disso. Lamento, não tem como fazer muita coisa. Nós podemos cantar, falar, apontar as escrituras, mostrar os fatos, mas só Deus pode mostrar a revelação. E aí então, na segunda vinda, Deus vem e nos prepara através desse mensageiro, que nós lemos em Apocalipse 10, do verso 1 ao 7, e depois até ao 11. E por quê? Do verso 8 ao 11, em Apocalipse 10, é a parte que Deus está cumprindo através de nós. Nos dias do irmão Brana, Deus trouxe tudo que nós precisávamos. E Deus já recolheu o seu profeta, mas deixou a mensagem. E a era da noiva não é agora, não é que agora começou a era da noiva. Começou nos dias do profeta irmão Brana. Só que Deus o recolheu e o próprio Senhor Jesus Cristo vem dirigindo. Na mensagem à festa das trombetas, o irmão Brana fala para nós que ali ele mostrou, eis o Cordeiro de Deus. Como João Batista mostrou o Cordeiro de Deus, que foi Jesus, que foi introduzido naquela época, o nosso Cristo também foi introduzido na igreja. E acho que nós estamos aqui, ó, como que fosse uma mula sem cabeça? Não. Como se fosse um corpo sem cabeça? Não. É um corpo com cabeça. Qual que é a cabeça? Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Então, Cristo é a nossa cabeça. Por isso, o acoplamento, a união da cabeça com o corpo é a pedra de coroa. O Espírito Santo descendo é a parte que no topo, tem a mesa aqui na frente, não dá para ver. Mas em cima da pirâmide tem o topo da pirâmide. Então, estamos nessa época. Todas as eras já passaram, as 7 eras da igreja. A última é Laodiceia, e quando tem Laodiceia, a pirâmide ainda tem um corte. E pirâmide, matematicamente, ela tem que ter uma ponta para cima aqui. Então, sem essa ponta, que é a pedra angular, a pirâmide não é pirâmide, ela é um trapézio. É outra figura geométrica, menos uma pirâmide. Então, para ela se completar, tem que ter a pedra angular aqui em cima, a pedra de coroa. E é o Espírito Santo que veio, não é que ele vem não, ele já veio. E, aliás, ele está sempre presente na face da terra, mas cumprindo as etapas. E ele então, agora na terceira puxada, então essa é a era que a noiva, então, formando essa parte do topo da pirâmide. E agora o que falta? Somente a nossa ida. A mensagem também é a festa das trombetas, o mistério da ida. Tão logo a noiva será ajuntada e levada para o nosso encontro com ele nos ares. Isso é secreto. É a repentina e secreta ida da igreja. Jesus não vem na terra mais. Ele vem só nos ares e encontra conosco. Como Isaac não foi na casa, ele foi até no meio da viagem, Rebeca veio até no meio da viagem, eles se encontraram. Então a noiva sobe nos ares e Jesus vem até nos ares, e dali nós nos encontramos e partimos com ele. Bem, então essa parte que ainda falta, que podemos chamar de futuro, mas um futuro muito, muito à mão. E outra coisa, na mensagem O Arrebatamento, o profeta fala que para a noiva, o arrebatamento é uma revelação. E a revelação você não vai ter na hora do arrebatamento, você já tem agora. Então por isso nós já estamos arrebatados com ele espiritualmente. Como? Nós já não ligamos para as coisas do mundo. Você usa as coisas do mundo, mas você não está grudado nelas. Se você na hora do arrebatamento precisar de deixar o seu carro, sua casa, qualquer coisa, imediatamente
Isso não é nada para você. Você não está enroscado nessas coisas. Então, temos que estar usufruindo de tudo que Deus nos dá direito aqui na terra, porém, sem colocar as nossas esperanças nessas coisas. Agora, então, finalizando, Apocalipse 10, do 1 ao 7, falou da revelação, né, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, que é a trombeta do Evangelho, cumpre-se o segredo de Deus, né, cumprirá. Lá está dizendo no futuro. Por quê? Foi escrito lá no passado. Mas esse futuro chegou. Quer dizer, o profeta já veio, Deus já revelou para ele, revelou para nós. Então, nós já estamos vivendo um presente onde o nosso Cristo já desceu. A descida, e vi descer outro anjo forte. Esse anjo forte já desceu. Foi até fotografado. Cristo rodeado de seus anjos. Quem os seus anjos? Os 6 anjos. Os anjos das eras da igreja. Paulo, Columba, Martim, Irineu, Lutero, né, Wesley. E agora Deus recolheu também nosso precioso irmão Brana. Mas o anjo forte que desceu, o profeta fala, era Cristo. É Cristo. E esse então traz o mistério. E agora, então, sob esse mistério, a noiva, então, leva em frente. Ou seja, Jesus levando isso através da noiva. Não é você, não sou eu. Nós só somos a mecânica. E ele é a dinâmica. Mecânica sem dinâmica é um carro sem gasolina. É uma moto sem gasolina, sem vela de ignição. Não anda. Não adianta você pedalar, não vai pegar. É uma pessoa que não tem a dinâmica do Espírito Santo nela. Pode falar, é fôlego, né? Falar é fôlego, mas não vai operar nada. Agora, se a dinâmica, o Espírito Santo, mensagem ao nascer do sol, está dentro de você, você passa por todas as lutas, passa por pressão. Por falar em pressão, cada um de nós, o profeta chegou a pregar, deixando escapar a pressão. Hoje as panelas de pressão, que já matou muita gente, já estragou a festa de outras, porque a panela de pressão, apesar de ser boa para cozinhar feijão, cozinhar carne, mas ela estourava as tampas, de vez em quando estourava. Eu já vi no seu João, na linha, no sítio, todo apavorado, quando eu estava cozinhando ali, um franguinho ali, aí a panela estourou, aí foi coisa para todo lado, eu contando que foi um livramento, mas foi uma explosão. Então hoje as fábricas já ficaram mais inteligentes e eles já colocaram uma válvula. E aí a panela de pressão já não estoura mais, a válvula se rompe, inclusive até de plástico, muitas delas. Então, atingiu o ponto que iria estourar, a válvula rompe e a pressão escapa e não há acidente. Agora, o profeta no espiritual sabia que eu e você estaríamos vivendo num momento de muita pressão. Satanás fazendo pressão em cima de você, em cima de mim, para poder ver se a gente se explode e perde a salvação. Fala, faz coisas. O profeta chega a falar assim, que a pessoa no estado normal não diria ou não faria certas coisas. Mas a pressão é tanta que naquela pressão, quando a pessoa viu, já falou. Quando viu, já foi, já fez. Então, eu tenho vários exemplos que não tem como eu citar tudo aqui. Mas um homem que mais de uns 20 anos depois de ter cometido um homicídio, mas dentro dele tinha um desejo tão grande de ser salvo, ele era crente antes. E um dia aquilo veio nele e ele falou para o profeta. Meu irmão Brana, viajando junto no carro, contou. Eu tenho tanta vontade de servir a Deus, eu quero tanto voltar a servir a Deus, ser um crente, mas eu tenho algo que fica assim. Mas eu sinto que Deus quer uma coisa comigo. Aí o profeta falou, sim, irmão, tudo que tem que ter é o desejo. Esse desejo, Satanás não põe esse desejo em você. E nem você mesmo fabrica esse desejo. Isso é Deus te puxando. Não, irmão Brana, mas o que aconteceu comigo, irmão Brana? Não é nem que eu quis, mas eu era construtor, quem constrói prédio, casas? E há muitos anos atrás, há 20 anos para trás, eu estava no andaime, lá em cima, e o meu ajudante me fez raiva, e quando eu vi, irmão Brana, eu não me controlei. E eu joguei ele, empurrei ele. Agora, empurrar a pessoa e a pessoa não tem onde se socorrer, ele caiu e morreu. E eu sou culpado, não tem como remédio para mim. Teria jeito? O profeta falou assim, irmão, não tem pecado que Deus não dê jeito. Se Deus está puxando, o Espírito Santo está dentro de você te puxando, é porque Ele quer resolver o seu problema. E agora? Eu não resolvo, o médico não resolve, as outras pessoas não resolvem, o juiz não resolve, mas Deus resolve. Falei, então o que eu tenho que fazer?
Mas se renda a ele, e ali mesmo o profeta fala, eles se ajoelharam, o profeta e o homem, e o profeta orou por ele, e ele se sentiu dali para frente livre. Deus o perdoou e jogou isso no mar do esquecimento. Pronto, e vida nova que segue, e nós vamos abraçar esse irmão lá depois, quando estivermos lá. Vai ser muito gostoso. Então, irmãos, isso faz com que cada um de nós, guerreiros e guerreiras, não se desanime e vamos em frente, que é a nossa parte agora. Não vamos negligenciar. Quando Satanás pega muito pesado com você, pode saber, porque a promessa é grande. E então, não se dê por vencido nem por vencida e vamos em frente, porque há muitas pessoas para se posicionar, predestinados, mas não tem coragem de posicionar. Vai ter que ver o seu testemunho, quando você falar o que aconteceu com você, ou o seu testemunho, talvez não vai nem falar, vai só te ver. Mas aquela irmã ali, pelo que eu penso, ela está fora das fileiras. Mas e agora? Vendo, caminhando com testemunho, aí essa pessoa começa a rever a sua vida e dali a pouco começa a se posicionar. Então não prestamos atenção em críticas e nem alimentamos espírito de críticas contra ninguém. Vamos então agora, eu não quero deixar sem um parágrafo aqui da mensagem. Na mensagem, eu creio que é como poderei vencer. Eu estou me alimentando, ressugando essa mensagem. Deixa eu olhar aqui certinho. Como poderei vencer? Nessa mensagem, parágrafo 60 fala assim: há gente que muitas vezes tem entendido mal essa expressão, e eu também tenho sido mal entendido quanto ao chamamento ao altar. Eu disse não estar muito de acordo com fazer chamamentos de altar, porém não quis dizer com isso que não se deve chamar as pessoas ao altar. O que sucede é que alguns tomam o outro pelo braço e lhe rogam, dizendo: ó irmão João, uma ilustração, né, do profeta, nós temos sido vizinhos por tantos anos, vem agora ao altar e se ajoelhe. Que estão fazendo? Como gostaria de ter um quadro, o profeta queria ter um quadro para desenhar, para riscar, né, para lhes mostrar o que tal pessoa está fazendo. E ele está tratando de chegar à alma por meio dos afetos. Quer dizer, a pessoa está tentando fazer o bem, mas está tentando criar afetos, laços afetivos, para chegar até na alma daquela pessoa. Os afetos. Isso assim não funciona. Essa não é a avenida. Certamente que não é. Talvez pode ser que esteja operando pela avenida da memória, pelo sentido de seu espírito, dizendo: ó irmão João, você teve uma mãe tão maravilhosa, ela morreu há muito tempo, vê você operando pela memória, fazendo ele lembrar, né? A gente não pode fazer isso, o profeta disse. Quer dizer, você quer atingir dentro da pessoa, o profeta disse que o caminho não é esse ainda. Fazer isso. Tem que descer pela avenida do livre-arbítrio, quer dizer, a livre escolha. Você apresenta a palavra e a pessoa então escolhe crer ou rejeitar. Você não vê do livre-arbítrio. Você mesmo foi quem deixou a palavra de Deus. Você não vem agora porque sua mãe foi uma boa mulher, uma mulher boa, nem porque é amigo dos vizinhos. Você vem porque Deus tem te chamado. Tá vendo? Não é pela influência aqui, mas porque Deus tem te chamado. E você o aceita sobre a base de sua palavra. Essa palavra é o que significa tudo. Essa palavra. Aí eu escrevi aqui uma anotação: ninguém pode vir a mim sem que o Pai o traga primeiro. Então, aqui o 62. Assim tem sucedido neste dia com nossa fé pentecostal. Temos permitido que muitas coisas estorvem tanto a fé que nos tem sido ensinada, como ao Espírito Santo que tem estado morando em nós. Temos permitido que muitas coisas estorvem, que se atrapalhem. Por exemplo, o apontar a outra pessoa. O diabo sempre está se esforçando por apontar a você as falhas de outra pessoa. Fica mostrando o barco que afundou. Se você é um bom navegador, barcos afundam de vez em quando, por vários motivos. Mas você vai saborear a sua navegação
cuidando, colocando o colete salva-vida, fazendo tudo que tem que ser feito na navegação e olhando os barcos que chegaram. E assim sucessivamente. Mas Satanás fica apontando, sabe aquela, sabe aquele, viu que aquele outro? Então você não pode, não deve ficar prestando atenção nesse apontamento de falas de outra pessoa. E nisso está procurando impedir que você veja o testemunho real, o qual é genuíno. O diabo lhe mostrará algum hipócrita, quer dizer, fingido, né? O qual anda personificando ou imitando. Então Satanás fala, tá vendo aquele lá, ó? Aquele, né? Ó, diz que é crente, ó, mas ele bebe, ele faz isso. Quer dizer, não é isso que você está querendo ver. Ele não faz porque ele foi um personificador. Mas se isso vem da genuína fonte da palavra de Deus, os céus e a terra passarão, porém minhas palavras não hão de passar. Tem que permanecer. O ver você, irmãzinha, isso tem que ser aceito na mente, logo crido no coração. Então, a palavra de Deus, estou lendo o último parágrafo, a palavra de Deus chega a ser uma realidade. E todos os sentidos do espírito e do corpo são completamente limpos pelo Espírito Santo. Logo, seu sentido de Deus, sua consciência de Deus e tudo o que é de Deus tem como fluir através de você. Então, não há nenhuma dúvida, nem nada que possa surgir. Não há nada que possa surgir na memória para dizer, eu recordo de certa ocasião, quando a senhora Jones tratou de confiar em Deus para sua cura e ela falhou. Ó, voz de Satanás, tá? Tentando chegar e falar assim, mas eu lembro que teve uma lá, Dona Jones, aqui foi a ilustração do profeta, que ela confiou e ela não sarou. Agora, nessa hora, o que você está fazendo? Tentada. Nessa hora, você deve lembrar e falar, tá, mas só que eu lembro da outra fulana que sarou, sim. Lembro do outro que sarou. Porque você sabia que o profeta ensina que a fé traz a cura, mas a dúvida ressuscita de novo a doença? Já teve pessoa que ficou curada das vistas, era cega. Caminhou, ficou 1h30 curada, depois voltou a ficar cega de novo. Por quê? Porque duvidou. E a doença voltou de novo ali. Então, o profeta fala, quando você recebe uma cura, sustente confessando que você está curado, está curada. Ainda que você não está vendo a cura ainda. Mas continue confirmando e ela vai ser realizada no momento de Deus. Deixa eu terminar esse último parágrafo. Mas se esse canal tem sido verdadeiramente limpo, se tem sido purgado e cheio de dentro com o Espírito Santo, essas coisas nem chegam à memória, tá vendo? Elas vêm, mas você nem deixa alojar na tua cabeça. Já sei. Você está trazendo uma crítica, alguma coisa, mostrando algum defeito em Jesus, algum defeito no profeta, algum defeito na Bíblia, algum defeito na palavra, algum defeito no meu irmão, na minha irmã, para tentar fazer eu descrer. Então, nem quero graça com você. Para trás de mim, Satanás. Aqui eu me lembro do irmão Du, vocês acho que não conheceram ele. Há muitos anos atrás, ele faleceu, em Brasilândia. Um irmão que não sabia ler. Quando ele ia conversar, ele ficava desenhando, riscando assim, falando assim, pastor, assim, assim, porque ele não sabia ler nem escrever, mas tinha fé na palavra de Deus. E quando alguém chegava nele e começava a falar para ele, irmão Du, algum denominacional, você fala que Deus é só uma pessoa, mas não tem a trindade? Ele falava, para trás de mim, falava assim, pode afastar. Você está cortando voz, ele falava. Então pode afastar. A pessoa não deixava a pessoa falar mais, porque ele queria falar coisas que ia empobrecer a fé dele. Então esse é o equipamento que Deus te dá, para você enfrentar o inimigo. Essas coisas nem chegam à memória. Não importa o que sucedeu à senhora Jones, ou o que ela fez. Agora é só você e Deus. E ninguém mais do que vocês dois, só você e Deus. Então tem experiência, irmão, que não tem como a mãe, o pai, alguém te ajudar. Tem um momento ali que você e Deus. E aí, então é quando você e Deus, você vai então receber a palavra de Deus e aprender a resistir o mal. Vocês dois. Ali o tem. Ali é onde está a sua batalha. Amém. Eu li até o parágrafo 63. Deus abençoe a sua palavra para os nossos corações e
nossa audiência presente, nossa audiência à distância também. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo.